novembro de 1987, a família Dardin foi brutalmente assassinada em Ina, Illinois, num crime marcado por extrema violência, mutilação e encenação da cena. Mais de 3 décadas depois, o caso permanece sem solução e é considerado um dos crimes mais perturbadores da história americana. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje, Alexandre, eu vou iniciar esse episódio com um aviso de gatilho, porque o caso do assassinato da família Dardin é extremamente violento. E ele é cheio de violência muito gráfica, sabe? Então, precisa ter estômago para aguentar saber o que aconteceu com os membros dessa família. A Marcela me falou muito pouco. O que você me falou deve ser o mais chocante, né? E eu fiquei, caraca! Você vai ter aviso de gatilho? Vou. Então, porque realmente é um episódio... Eu não sei o que acontece, nada além disso. Eu ainda tô chocado. Tem uma violência bastante grotesca, sabe? Ao longo desse episódio, né? Que eu vou descrever como a família foi morta e tudo. Então, eu acho até que dá pra escutar o episódio, mas quando chegar nessa parte... Você vai avisar de novo? Entre a primeira e a segunda vírgula. Eu vou tentar falar do jeito mais brando possível. Mas tem gente que escuta com criança, tem gente não é entendeu? legal, não Acho é legal. que fica pra próxima. Então me conta aí o que aconteceu com a família Dardin. A família Dardin era formada por Keith e Elaine Dardin, de 29 e 30 anos, e pelo filho do casal, o Peter, de apenas 2 anos. O Keith nasceu em 22 de junho de 58 em Mount Carmel, Illinois. Em agosto de 79, ele se casou com a Elaine Cowling, natural de Albion, uma pequena cidade próxima de Ina, onde esse caso aconteceu. Jovens e cheios de planos, os dois sonhavam em construir uma vida juntos. No outono de 86, Keith e Elaine estavam no início da vida familiar. Apesar da alegria trazida pelo nascimento do Peter, em 5 de julho de 85, eles enfrentavam dificuldades financeiras. O Keith estava desempregado e a falta de renda tornava incerto até mesmo onde morar. Após uma busca persistente por trabalho, a situação finalmente começou a mudar quando ele foi contratado como operador de estação de tratamento de água pela Rand Lake Water Conservancy em Ina, no Illinois. Ina era uma cidade pequena com pouco mais de 2.000 habitantes, localizada às margens do lago Rand. E foi ali que, no outono de 86, a família Dardin decidiu recomeçar. Até que os salários começassem a chegar, o Keith conseguiu um alojamento temporário para sua pequena família, um trailer bege e branco instalado numa área rural. O Keith e a Elaine alugaram o terreno onde o trailer estava estacionado de agricultores da região. O local ficava entre a rodovia 37 de Illinois e os antigos trilhos da Illinois Central Railroad. A localização oferecia privacidade à família, sem isolá-la completamente da principal via da região. Chamar o lugar de humilde seria até generoso, mas naquele momento era o que estava ao alcance. Conhecido como um homem trabalhador e responsável, o Keith buscava oferecer estabilidade à família recém-formada. E foi ali, naquele trailer simples, que ele e a esposa Elaine tentavam construir uma vida tranquila ao lado do pequeno Peter.
Para complementar a renda da família, a Elaine conseguiu um emprego em uma loja de materiais de escritório na cidade vizinha de Mount Vernon. Enquanto isso, o Keith trabalhava como operador da estação de tratamento de água numa instalação próxima. A rotina dos dois começava, enfim, a ganhar alguma estabilidade. Fora do trabalho, o casal era bastante envolvido com a pequena igreja batista da região. Ambos faziam parte do conjunto musical da congregação. O Keith atuava como vocalista e às vezes tocava violão durante os cultos, enquanto a Elaine acompanhava ao piano. Era ali que eles socializavam e criavam laços com a comunidade local. Para quem os conhecia, os Dardin pareciam uma família comum e afetuosa. Eles eram dedicados ao filho Peter e transmitiam uma imagem de harmonia e simplicidade. Em meados de 87, embora ainda morassem no antigo trailer, eles já começavam a se sentir estabelecidos em Ina. O baixo custo de vida na região proporcionava um conforto inesperado e permitia que eles economizassem com o objetivo de, em breve, comprar uma casa definitiva. Mas, apesar das aparências, nem tudo estava bem. No outono de 87, a Elaine começou a perceber mudanças sutis no comportamento do Keith. Ele dormia cada vez menos e se mostrava mais irritadiço e estressado do que o habitual. Em mais de uma ocasião, a Elaine tentou conversar, perguntando se algo estava errado, mas o Keith sempre desviava do assunto, oferecendo respostas vagas que pouco explicavam seu estado. Paciente, a Elaine acreditou que o mau humor do marido fosse algo passageiro. Ainda assim, ela decidiu compartilhar com ele uma notícia que imaginava que iria trazer alívio e alegria. Ela estava grávida novamente. O casal já falava havia algum tempo sobre ter um segundo filho, e a Elaine esperava que a novidade fosse recebida com entusiasmo. Mas a reação do Keith foi o oposto. Em vez de felicidade, ele demonstrou choque, quase pânico. Questionado, ele se limitou a dizer que eles precisavam se mudar o quanto antes. O seu comportamento passou a beirar a paranoia, mas, mesmo assim, o Keith se recusava a explicar o que o assustava tanto, deixando a Elaine cada vez mais apreensiva. Apesar disso, a gravidez seguiu normalmente. A Elaine estava grávida de 7 meses e esperava o segundo filho do casal. O Peter, agora com quase 3 anos, estava animado com a ideia de se tornar irmão mais velho. Eles já haviam até escolhido os nomes: Casey, se fosse menina, e Ian, se fosse menino. A data prevista para o parto era 11 de janeiro de 88. Com a chegada iminente de um novo bebê, o Keith e a Elaine passaram a discutir seriamente a possibilidade de deixar Ina e retornar para Mount Carmel, a cidade natal do Keith, em busca de um ambiente que eles julgavam mais seguro para a família em crescimento. No fim de 87, eles tomaram uma decisão concreta. Colocaram o trailer à venda. O desejo de deixar Ina não tinha relação apenas com o crescimento da família. Havia algo mais profundo e mais assustador por trás dessa decisão. Nos 2 anos que antecederam a morte dos Dardin, os condados de Jefferson e Franklin enfrentaram uma onda de violência sem precedentes. Pelo menos 15 homicídios haviam sido registrados na região, muitos deles brutais e sem explicação clara. Esse clima de medo se infiltrou no cotidiano. Comentários sussurrados no supermercado, conversas tensas na igreja, preocupações constantes entre vizinhos. O Keith sentiu isso de forma intensa. À medida que a criminalidade aumentava, ele se tornou cada vez mais protetor com a família. Certa noite, uma jovem bateu à porta do trailer pedindo para usar o telefone, e o Keith se recusou a deixá-la entrar. Para quem o conhecia, aquele gesto era completamente fora do seu caráter habitual.
Antes aberto e hospitaleiro, ele agora via ameaça em situações que antes pareceriam inofensivas. Segundo a Joanne Dardeen, a mãe do Keith, o filho estava claramente preocupado com algo específico nos dias que antecederam a sua morte. No último fim de semana que eles passaram juntos, o Keith afirmou que a família se mudaria em janeiro, mesmo que ele precisasse abrir mão do emprego. O Keith chegou a admitir que ele se arrependia de ter se mudado para Ina, convencido de que a região havia se tornado violenta demais para criar uma família. Ele nunca explicou exatamente do que ele tinha tanto medo. Quando a Elaine perguntava, as respostas eram evasivas e pouco convincentes. Ainda assim, a urgência era evidente. Em novembro de 87, o Keith procurava desesperadamente um novo lugar para morar. O trailer já estava à venda. A decisão estava tomada, mas o tempo que eles acreditavam ter não existia. Agora eu vou começar a falar sobre o assassinato, né? Sobre o crime, o que aconteceu naquele dia e como cada membro da família foi morto. Então eu acho que se você não quiser ouvir essa parte, que realmente é muito forte, é muito gráfica, você pode pular até a nossa próxima vírgula sonora. A partir de 19 minutos e 45 segundos, mais ou menos. O Keith Dardeen era o tipo de funcionário em quem se podia confiar. Pontual e responsável, ele jamais faltava ao trabalho sem avisar. Por isso, quando ele não apareceu para o turno da manhã de 18 de novembro de 87, na estação de tratamento de água, o supervisor percebeu imediatamente que algo estava errado. O Keith não havia ligado para justificar a ausência, e todas as tentativas de contato com o telefone do trailer ficaram sem resposta ao longo do dia. À medida que as horas passavam, a preocupação aumentava. Sem conseguir falar com ele, o supervisor decidiu ligar para os pais do Keith, que eram divorciados, mas ainda se davam bem e moravam próximos um do outro em Mount Carmel. Nenhum deles tinha notícias do filho. Ambos presumiram que o Keith estivesse em casa, no trailer em Ina, e que algo simples explicaria a ausência. Mas conforme o dia avançava sem qualquer sinal de vida, ficou claro que aquela ausência não era comum e que ela não podia ser ignorada. À medida que as horas passavam sem qualquer notícia do Keith, a preocupação se transformou em alarme. Os pais entraram em contato com o gabinete do xerife do condado de Jefferson e solicitaram uma verificação de bem-estar. Naquela noite, o Don Dardeen, o pai do Keith, concordou em dirigir até Ina, levando a chave reserva do trailer. Ele combinou de encontrar os policiais no local. Durante o trajeto, o Don teve um pressentimento ruim. Ainda assim, ele jamais imaginou o que estava prestes a acontecer. Quando chegaram ao trailer, os policiais notaram algo estranho logo de cara. O carro do Keith não estava ali, embora a caminhonete de trabalho dele permanecesse estacionada do lado de fora. Tudo parecia silencioso e intacto, sem sinais de arrombamento ou luta. O Don entregou a chave reserva aos policiais e se afastou, permitindo que eles realizassem a verificação. A porta da frente estava trancada por dentro com uma trava. Os agentes, então, contornaram o trailer e tentaram a porta de trás, a porta dos fundos, que se abriu. E o que eles encontraram lá dentro daria início a um dos casos mais perturbadores da história do Illinois. No quarto, deitados juntos na mesma cama, estavam os corpos da Elaine, de 30 anos, do seu filho Peter, de apenas 2 anos, e de uma menina recém-nascida. A Elaine e o Peter haviam sido amarrados e amordaçados com fita adesiva, antes de serem espancados até a morte. A arma utilizada foi um taco de beisebol encontrado na cena do crime, um presente de aniversário que o Keith havia dado ao filho no início daquele ano.
A violência contra Elaine foi tão severa que o trauma a fez entrar em trabalho de parto. Durante o ataque, ela deu à luz uma menina. O bebê, que o casal pretendia chamar de Casey, viveu por pouco tempo antes de também ser morto da mesma forma que a mãe e o irmão. Bateram no bebê. Com um taco de beisebol. Apesar da selvageria do crime, a cena apresentava um detalhe perturbador. Os corpos haviam sido colocados cuidadosamente juntos na cama, como se estivessem dormindo. Parte do local havia sido limpa e não havia sinais de arrombamento ou de roubo, indicando que o agressor permaneceu ali por algum tempo após os assassinatos. Era um nível de violência difícil até para os policiais experientes. Um crime tão cruel quanto incompreensível. O Keith não estava no trailer. O carro dele, um Plymouth vermelho 1981, também havia desaparecido. Diante disso, a primeira suposição dos investigadores foi que ele devia ter assassinado a esposa e os filhos e fugido. Essa é, infelizmente, a hipótese mais comum em cenas como aquela. Quando o marido e pai desaparece após a morte violenta da família, a suspeita, é claro, vai recair primeiro sobre ele, com razão. A polícia iniciou imediatamente uma caçada. Uma equipe da SWAT foi enviada à casa da mãe dele, a Joanne, em Monte Carmel. O local foi revistado, mas não havia sinal do Keith. A Joanne ficou atônita com a abordagem. Mais tarde, ela se lembraria da insistência dos policiais a pressionando e perguntando: "Onde está o seu filho? Onde está seu filho?" A resposta era sempre a mesma. Ela não sabia, ela não o via há dias e não tinha qualquer notícia. Enquanto isso, os investigadores ampliavam o cerco. Alertas foram enviados a outros estados, incluindo o Colorado, onde vivia Kevin Harris, um amigo de longa data do Keith. O Kevin contou depois que ele recebeu uma ligação inesperada da polícia questionando se ele tinha visto o Keith, porque souberam que o Keith tinha comentado que queria ir visitá-lo. Mas o Keith não estava na casa da mãe, não estava com amigos, não estava em lugar nenhum. A primeira grande reviravolta no caso veio logo no dia seguinte. Apenas algumas horas depois da abertura oficial da investigação, os policiais localizaram o carro dos Dardeen. O Plymouth vermelho 1981 foi encontrado estacionado num lugar impossível de ignorar, bem em frente à delegacia de polícia de Benton, a cerca de 18 quilômetros ao sul do trailer da família. O interior do veículo estava salpicado de sangue que seria mais tarde identificado como sendo do Keith. A descoberta mudou tudo. Aquela cena deixava claro que ele não estava fugindo. O Keith provavelmente também tinha sido assassinado. Mas ele não estava no carro. Não. O detalhe mais perturbador não era apenas o estado do carro, mas onde ele havia sido deixado. À vista de todos, literalmente na porta da polícia. Para os investigadores, aquilo parecia deliberado, quase provocativo, como se o responsável quisesse garantir que o veículo seria encontrado. Quase 24 horas após a descoberta do massacre no trailer, a busca pelo Keith chegou ao fim, quando um grupo de caçadores encontrou seu corpo num campo de trigo, ao sul da divisa entre os condados de Franklin e Jefferson, a cerca de 1,5 km do trailer da família. O Keith havia sido baleado 3 vezes na cabeça, em disparos que os investigadores descreveriam mais tarde como estilo de execução, na nuca. Além disso, o corpo apresentava sinais de mutilação extrema. Os genitais do Keith haviam sido removidos. Caraca! Com a descoberta do corpo, ficou definitivamente claro que o Keith não era suspeito. Ele também era a última vítima. O crime, já incompreensível, tornava-se ainda mais perturbador, marcado por um nível de violência que desafiava qualquer explicação simples.
Os legistas estimaram que todos os membros da família Dardin foram mortos num intervalo muito curto, com diferença de aproximadamente 1 hora entre as mortes. As evidências indicam que os corpos encontrados no trailer haviam sido assassinados cerca de 12 horas antes de serem encontrados, enquanto Keith já estava morto havia entre 24 a 36 horas quando o corpo dele foi localizado. O fato de haver múltiplas cenas de crime tornou ainda mais difícil estabelecer a ordem dos assassinatos e compreender exatamente como tudo aconteceu. No interior do trailer, tudo indicava que o assassino agiu com extrema calma. Não apenas colocaram o corpo da Elaine na cama ao lado dos filhos, como também limparam cuidadosamente a cena do crime. A ausência de sinais de luta, a organização dos corpos e a falta de vestígios evidentes sugerem que não havia pressa para fugir. Quem quer que tenha cometido o crime levou tempo. Reuniu os 3 corpos na cama, removeu os materiais usados para amarrar e amordaçar a Elaine e o Peter e limpou o sangue com precisão. Nenhuma impressão digital, DNA ou rastro significativo foi deixado para trás. Um comportamento que aponta para frieza, controle e possivelmente experiência. A quantidade de esforço envolvida levou a polícia a teorizar que o crime tenha ocorrido durante a noite. O trailer ficava na Rota 37, uma rodovia estadual movimentada, e ainda era visível da Interestadual 57, a cerca de 600 metros a oeste. Agir com tamanha calma e por tanto tempo em um local tão exposto sugere que o responsável contava com a escuridão para não ser visto. Ainda não estava claro se houve um único assassino ou mais de um. O legista determinou que o Keith morreu aproximadamente 1 hora depois da sua família, indicando que tudo aconteceu num intervalo extremamente curto. Do fim da noite de 17 de novembro às primeiras horas da manhã de 18 de novembro, uma pessoa, ou talvez mais de uma, matou 4 pessoas em menos de 1 hora. Nenhuma droga ou álcool foi detectada nas autópsias das vítimas, e as autoridades afirmaram que a Elaine não teria sofrido agressão sexual. Mas essa conclusão levanta questionamentos importantes. A Elaine passou por um parto extremamente traumático pouco antes de morrer, além de ter sido espancada com um taco de beisebol. Essas circunstâncias por si só poderiam ter comprometido ou destruído possíveis evidências de violência sexual. Diante desse cenário, é difícil acreditar que fosse possível determinar de forma conclusiva se houve ou não agressão sexual. A ausência de sêmen, por exemplo, não é uma prova definitiva, especialmente se um preservativo tivesse sido usado ou se não houve ejaculação. Entre o trauma do parto, as agressões físicas severas e o estado do corpo, qualquer evidência poderia ter sido facilmente obscurecida. Por isso, a afirmação de que a Elaine não sofreu agressão sexual está longe de ser incontestável. Desde o início, as autoridades enfrentaram enormes desafios para solucionar o caso. Não havia um motivo aparente, nenhuma testemunha e pouquíssimas evidências físicas capazes de apontar uma direção concreta para os investigadores. A cena do crime foi examinada minuciosamente, mas além da extrema brutalidade dos assassinatos, quase não havia pistas a seguir. Uma força-tarefa foi montada com cerca de 30 detetives trabalhando em tempo integral, numa operação conjunta entre as polícias locais e a Polícia Estadual do Illinois. Ao longo da investigação, mais de 100 pessoas foram entrevistadas e mais de 1.000 pistas foram analisadas. O trailer foi revistado centímetro por centímetro. Aproximadamente 150 itens de evidência foram coletados e enviados para laboratórios em diferentes localidades para análises extensivas.
Apesar do esforço maciço e da dedicação dos investigadores, nada se mostrou conclusivo. Nenhuma pista levou a um suspeito viável e nenhum motivo claro para os assassinatos foi identificado. A situação era ainda mais frustrante porque, embora amostras biológicas tenham sido preservadas, a análise de DNA em 87 ainda estava em estágio inicial. A tecnologia simplesmente não oferecia, naquele momento, as ferramentas que mais tarde se tornariam fundamentais na resolução de crimes dessa natureza. Um homem detido nos primeiros dias da investigação foi liberado após interrogatório. O mesmo aconteceu com um colega de trabalho do Keith, com quem ele teria tido uma discussão pouco antes dos crimes. Após ele ser ouvido pelas autoridades, ele também foi oficialmente inocentado. Fora esses episódios pontuais, ninguém que conhecia o casal tinha algo negativo a dizer sobre eles. Amigos, vizinhos e parentes foram entrevistados nos dias seguintes, na tentativa de identificar conflitos ocultos ou comportamentos suspeitos que pudessem explicar tamanha violência, mas nada surgiu. Segundo todos os relatos, os Dardin viviam uma vida simples e tranquila, eram bem vistos pela comunidade e não tinham inimigos conhecidos. A imagem pública da família era irrepreensível, o que tornava o caso ainda mais perturbador. No início da investigação, a polícia chegou a considerar brevemente a possibilidade dos assassinatos estarem ligados a drogas. Dentro do trailer foi encontrada uma pequena quantidade de maconha, mas a quantidade era mínima, longe de indicar qualquer envolvimento com tráfico ou atividades criminosas desse tipo. As autópsias, como vocês sabem, também não apontaram presença de drogas ou álcool no organismo de nenhuma das vítimas, o que enfraqueceu ainda mais essa hipótese. Diante disso, os investigadores passaram a considerar que a maconha poderia sequer pertencer à família. Mais tarde, a mãe do Keith, a Joanne, sugeriu que a droga poderia ter sido deixada no local pelo próprio assassino, intencionalmente ou não. Sem qualquer outra evidência que sustentasse essa linha, o possível envolvimento com drogas foi rapidamente descartado e passou a ser visto apenas como um falso indício em meio a um crime muito mais complexo e perturbador. Determinar o motivo do agressor foi uma das partes mais difíceis da investigação. A porta dos fundos do trailer estava destrancada e não havia qualquer sinal de arrombamento. Objetos de valor permaneciam à vista na sala, como um videocassete e uma câmera portátil. Sim, gente, isso valia muito naquela época. Em outros cômodos, dinheiro e joias igualmente acessíveis também não haviam sido tocados. Esses elementos praticamente descartaram o roubo como motivação. Pelo que os investigadores conseguiram apurar, nada havia sido levado da casa. Apesar da mutilação sexual sofrida pelo Keith, os investigadores descartaram uma motivação de natureza sexual. Essa possibilidade chegou a ser considerada inicialmente, justamente por causa da violência específica infligida ao corpo dele, mas não encontrou respaldo nas evidências. Da mesma forma, a polícia não encontrou qualquer indício de casos extraconjugais envolvendo Keith ou Elaine que pudesse sustentar a hipótese de um crime passional. Nenhuma traição, envolvimento secreto ou conflito desse tipo veio à tona durante a investigação. Também não foram identificadas dívidas, ressentimentos ou inimigos conhecidos que pudessem ter motivado um ataque movido por ciúmes ou vingança. Uma pilha de papéis com resultados esportivos encontrada no trailer levou os investigadores a considerarem a possibilidade do Keith ter contraído dívidas de jogo. A hipótese, porém, não resistiu por muito tempo. A mãe dele, a Joanne, disse à polícia que o filho era extremamente frugal, a ponto de arrecadar dinheiro para o fundo universitário do Peter,
que tinha só 2 anos, revendendo latas de refrigerante no trabalho. Ele comprava os refrigerantes por 50 centavos e vendia por $1, sempre obtendo esse pequeno lucro. E todo esse dinheirinho estava indo para uma poupança para o Peter. Nenhuma evidência de vício em jogos de azar foi encontrada, tampouco sinais de dívidas, problemas financeiros ou conflitos não resolvidos. Aos poucos, o conjunto de explicações plausíveis começava a se esgotar, deixando o crime ainda mais difícil de compreender. À medida que as notícias dos assassinatos da família Dardeen se espalhavam, o medo tomou conta da região. Uma comunidade já abalada passou a viver em estado permanente de alerta. Muitos moradores continuaram as suas rotinas diárias com espingardas visíveis nos suportes de armas dos seus veículos, e o que antes parecia impensável passou a ser comum. Após os jogos de basquete do ensino médio, os alunos deixaram de se reunir do lado de fora da escola. Em vez disso, eles aguardavam dentro do prédio até que os pais entrassem para acompanhá-los até o estacionamento. Um toque de recolher foi imposto a todos os menores de 18 anos, e a escola local chegou a cancelar as aulas de educação física ao ar livre. Meu sonho. Policiais de cidades vizinhas foram chamados para reforçar a investigação e aumentar a presença policial na área. O impacto também foi sentido dentro das casas. As vendas de armas e sistemas de segurança dispararam. Portas que antes ficavam destrancadas passaram a ser conferidas 2 ou 3 vezes. O clima era de desconfiança absoluta. O legista do condado vizinho de Franklin chegou a comentar que o medo era tanto que se alguém ficasse sem gasolina numa estrada rural, não bateria na porta de nenhuma casa. As pessoas preferiam caminhar até a rodovia e pedir ajuda lá. O Dr. Richard Garretson, o médico do condado de Jefferson, contou ao St. Louis Post-Dispatch, no início de dezembro, que o caso havia abalado profundamente a comunidade. Segundo ele, muitos dos seus próprios pacientes passaram a falar espontaneamente sobre os assassinatos e o medo persistente que sentiam desde então. Um homem que morava a cerca de 900 metros do trailer dos Dardeen relatou ao médico que estava tendo sérias dificuldades para dormir e havia perdido mais de 6 quilos devido ao estresse. O impacto também atingiu a família proprietária do terreno onde os Dardeen viviam. A filha dos donos mantinha a luz do quarto acesa durante a noite e passava horas lendo com medo de dormir. O médico reforçou numa entrevista posterior que o nível de angústia era generalizado. O crime não havia apenas tirado 4 vidas, mas deixado uma comunidade inteira nesse estado constante de alerta e temor. Dia normal no Rio de Janeiro. Porque assim, eu fico com pena. É uma cidade com menos de 2.000 habitantes. E nos 2 últimos anos já tinha havido 15 assassinatos. Ainda teve esse outro depois que era brutal. Eu entendo o medo. Eu entendo. Não, eu com certeza entendo. Mas é que... Não é igual aqui que, tipo, alguém é assassinado na rua seguinte e você nem fica sabendo. Não é isso que eu tô falando. A gente vive nesse medo, entendeu? Eu tento não. Mas assim, as pessoas começaram a falar espontaneamente sobre o medo, não sei o que lá. Toda conversa... Qualquer reunião de família, a conversa vai ser violência. Vai ser violência, vai ser bandido. Toda reunião de família, assim... Eu não quero falar, Rio de Janeiro, porque, de novo, eu saio e volto, nada acontece. Inclusive, isso me irrita. Mas aí eu vou jantar você preferia que acontecesse? Não, calma. Vou falar o que me irrita daqui a pouco. Ok. O que me irrita vou encontrar reunião de família, vou encontrar outras pessoas, vou encontrar amigos da faculdade. O assunto sempre passa a ser assassinato, viu o que tá acontecendo, viu o roubo, nossa, viu um roubo agora, você viu que os bandidos chegaram aqui perto, não sei o quê. Então, assim... Assim, eu vejo isso mais nas pessoas mais velhas. Quando eu encontro amigos, primos e, sei lá, a galera mais assim da nossa idade, eu não vejo ficarem falando tanto disso. Mas meus pais, meus tios, seus pais...
Nossa Senhora! O papo ainda mais que meu pai tá aposentado agora, então ele passou a ver RJTV todo dia. Antes ele pegava a Dutra, ia para o município de Nova Iguaçu e pra ele tava tudo ótimo, tava nem aí. Sabe? Agora que ele está em casa e ele assiste a RJTV, ele tá muito assustado. Então, mas é isso que eu tava comentando. Tipo, essa coisa que passou a acontecer com essa cidadezinha, eu sinto que eu vivi sempre com isso. Esse medo, esse assunto que vira... Porque eu não consigo imaginar você viver a sua vida sem ter que estar com um neurônio ligado nisso. Sim. Entendeu? É só isso que eu queria dizer. Sabe, você não passa pela sua cabeça que algo ruim pode acontecer, que se você não Você não precisa se sentir em alerta o tempo todo. Se tá vindo alguém estranho numa bicicleta, 2 caras numa moto, e sei lá. E eu não quero diminuir o que esse pessoal passou. Com certeza foi horroroso. Foi numa época em que as coisas estavam tão simples. Eu só coloquei em perspectiva que a gente já vive assim, sabe? Então... Desculpa. Eu nem conheço outro jeito de viver, entendeu? Os primeiros comunicados da polícia sobre o crime foram escassos e, em alguns momentos, contraditórios. O vácuo de informações abriu espaço para rumores de todos os tipos. Legistas de 2 condados chegaram a discordar sobre a causa da morte do Keith. Alguns afirmavam que ele havia morrido por traumatismo craniano, possivelmente ao ser arrastado para fora do carro, enquanto outros sustentavam que a causa havia sido um disparo de arma de fogo, que é o que realmente aconteceu. As circunstâncias extremas em que Elaine deu à luz sua filha, possivelmente já após a morte, também deram origem a boatos ainda mais perturbadores. Espalhou-se a versão de que a bebê teria sido arrancada do útero da mãe. Somada à mutilação dos genitais do Keith, essa narrativa alimentou a crença de que os satanistas estariam atuando na região e que a família teria sido vítima de um suposto sacrifício ritual. Anos 80, pânico satânico, né? Vocês já sabem como é. Pois é. As teorias envolvendo cultos satânicos foram analisadas e descartadas. Um especialista policial em crimes ligados a seitas explicou à imprensa que, em casos desse tipo, é comum encontrar mutilações mais extensas, extração de órgãos e a presença de símbolos ritualísticos ou velas na cena do crime. E nada disso foi encontrado no trailer dos Dardenne. Achei engraçado que ele, né? Que esse cara, que é especialista, ele deve trabalhar nunca, né? Ele deve trabalhar só desmentindo. Porque nunca é um culto satânico. Mas ele foi tão específico. Acho que ele estava esperando um pentagrama invertido. E velas pretas por todo lado, sei lá. Ele esperava que do lado dele ia aparecer o demonião. Embora a brutalidade dos assassinatos tenha alimentado rumores de sacrifício ritual, a polícia foi categórica. Não havia qualquer evidência que sustentasse a participação de um culto. Com isso, a explicação mais sensacionalista começava a perder força diante dos fatos. O caso chegou a ser associado a outros 3 homicídios não solucionados ocorridos na região, levantando a hipótese de que um assassino em série pudesse estar atuando no sul do Illinois. Alguns acreditavam que os crimes fossem obra de um andarilho violento ou de alguém apenas de passagem, uma suposição considerada plausível diante do histórico de assassinatos não resolvidos na década de 80 e da proximidade da região com importantes rodovias interestaduais. Essa característica transitória reforçava a ideia de que o autor poderia ser um estranho, sem qualquer ligação direta com a família Dardenne. Ainda assim, nenhuma evidência concreta surgiu para sustentar essa teoria. Apesar da ausência de um suspeito lógico, as autoridades nunca acreditaram que os Dardenne tivessem sido escolhidos ao acaso. O legista do condado de Franklin foi categórico ao afirmar que o crime parecia algo muito pessoal e deliberado,
uma avaliação compartilhada por investigadores diante do nível extremo de violência envolvido. Por fim, a polícia esgotou todas as pistas disponíveis e foi obrigada a redirecionar seus recursos para outros casos. Antes que a investigação fosse oficialmente arquivada, 2 analistas de perfil criminal do FBI viajaram de Chicago para revisar as evidências. Apesar de algumas observações pontuais, ambos concluíram que o crime desafiava os seus métodos analíticos tradicionais. Segundo um deles, era raro encontrar um caso em que tantas possibilidades conflitantes coexistissem ao mesmo tempo. A principal dificuldade estava no comportamento aparentemente contraditório do autor. No trailer, o crime demonstrava alto grau de organização. Os corpos foram cuidadosamente colocados na cama e a cena foi parcialmente limpa, sugerindo controle e planejamento. Já o assassinato do Keith no carro apontava para um padrão oposto, marcado por impulsividade, violência excessiva e desorganização. Essa combinação de traços organizados e desorganizados impediu a formulação de um perfil consistente, tornando o caso praticamente indecifrável até mesmo para o FBI. A ausência de um motivo claro só aprofundou o mistério. Apesar das buscas extensivas e das análises forenses, nenhuma pista relevante surgiu e o caso começou a esfriar rapidamente. Novas linhas de investigação continuaram frustrantemente escassas. Joanne, a mãe do Keith, se recusou a deixar que o público esquecesse o assassinato brutal do seu filho e da família dele. Ao longo da década de 90, ela entrou em contato repetidas vezes com as autoridades, oferecendo possíveis pistas e solicitando qualquer nova informação que pudesse manter o caso vivo. Mesmo com o passar dos anos e o evidente esfriamento da investigação, ela continuou pressionando a polícia para que os crimes fossem solucionados. Numa tentativa desesperada de chamar a atenção nacional para o caso, a Joanne reuniu mais de 3.000 assinaturas numa petição, pedindo que o The Oprah Winfrey Show exibisse um segmento sobre os assassinatos. Mas os produtores recusaram, alegando que aquele crime era brutal demais para a televisão diurna. O programa America's Most Wanted inicialmente teve a mesma reação, mas mudou de posição anos depois e, em 1998, exibiu um segmento dedicado ao caso Dardine, na esperança de gerar novas pistas. Apesar da exposição, nenhuma informação relevante surgiu após a exibição. A natureza extremamente violenta do crime acabou limitando a cobertura midiática, o que, por consequência, reduziu as chances de que testemunhas em potencial reconhecessem algo suspeito e procurassem a polícia. Ainda assim, a Joanne persistiu, ligando regularmente para o único detetive que permanecia designado ao caso, determinada a impedir que o assassinato do seu filho e de sua família fosse esquecido. Com o passar do tempo, a explicação considerada mais plausível acabou retornando a uma das primeiras hipóteses levantadas, a de que a família Dardine teria sido vítima de um assassino em série. Em 1999, a polícia demonstrou interesse passageiro em Ángel Maturino Rezendiz, conhecido como o assassino da ferrovia, após a sua rendição às autoridades no Texas. Ángel era um criminoso itinerante que viajava clandestinamente em trens de carga, atacando vítimas próximas a linhas férreas. E o pai foi encontrado próximo de uma linha férrea? O trailer ficava próximo de uma antiga linha férrea, por onde ainda passavam trens de carga. E o pai também, né? Ele estava só a 1,5 km do trailer. Então, ele estava bem mais próximo da linha férrea, entendeu?
Os seus crimes frequentemente envolviam espancamentos fatais com objetos contundentes, como pedras e ferramentas, um padrão que, à primeira vista, apresentava semelhanças com os assassinatos dos Dardin. Ainda assim, as autoridades do Illinois nunca conseguiram estabelecer qualquer ligação concreta entre ele e o crime. O Angel foi suspeito de até 23 assassinatos cometidos nos Estados Unidos e no México durante a década de 90. Conhecido por utilizar diversos pseudônimos, ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos pela primeira vez em 73 e foi deportado ao menos 4 vezes. Seus ataques ocorriam, em geral, dentro das residências das vítimas. Após os assassinatos, o Angel costumava permanecer no local por algum tempo, muitas vezes para comer, e levava objetos pessoais e joias, algumas das quais foram posteriormente recuperadas junto à sua esposa e à sua mãe no México. Apesar do histórico violento e da natureza errante de seus crimes, nenhuma evidência jamais o conectou aos assassinatos da família Dardin. Assim, a hipótese do seu envolvimento acabou sendo descartada pelas autoridades. No fim de 99, uma nova sequência de crimes reacendeu o interesse das autoridades em possíveis ligações com o caso Dardin. Em 31 de dezembro daquele ano, no Texas, um homem chamado Tommy Lynn Sells atacou 2 meninas perto de Del Rio, cortando as suas gargantas enquanto dormiam. Uma delas sobreviveu e conseguiu ajudar a polícia a identificar o agressor. O Tommy foi preso, condenado à morte por esse crime e por outro assassinato ocorrido meses antes em San Antônio. Enquanto aguardava julgamento, ele começou a confessar uma série de outros homicídios que alegava ter cometido enquanto vagava pelo país, muitas vezes viajando clandestinamente em trens de carga. Entre as dezenas de assassinatos que o Tommy afirmou ter cometido, estava o brutal massacre da família Dardin. O Tommy era um andarilho que, em meados da década de 80, vivia principalmente na região de St. Louis, trabalhando em parques de diversões itinerantes, feiras e cometendo pequenos roubos. Ele afirmava se deslocar sem rumo fixo. Para onde a carona fosse, eu iria. Podia estar em Illinois hoje e em Oklahoma amanhã, declarou o Tommy. E foi assim que ele teria se familiarizado com a região de Ina. Ao longo dos anos, o Tommy apresentou múltiplas versões conflitantes sobre como ele teria conhecido o Keith Dardin. Em uma delas, ele afirmou tê-lo encontrado num posto de gasolina, em outra, em um salão de sinuca. Em ambas essas versões, o Tommy alegava que o Keith o convidara para jantar em sua casa e, posteriormente, o Keith teria feito uma proposta sexual envolvendo a Elaine. Ele queria fazer um ménage à trois. Segundo o Tommy, essa proposta teria desencadeado um acesso de raiva incontrolável, levando-o a obrigar o Keith, sob a mira de uma arma, a dirigir até um campo próximo, onde o matou e mutilou. Em seguida, o Tommy teria retornado ao trailer para eliminar Elaine, Peter e a recém-nascida. Numa terceira versão, o Tommy abandonou completamente essa narrativa. Ele disse que desceu de um trem de carga perto de Ina, viu o trailer dos Dardin com uma placa de vende-se e enxergou ali uma oportunidade. Após beber algumas cervejas, ele bateu na porta fingindo interesse em comprar o veículo. Ele dominou o Keith, forçou o Keith a amarrar e amordaçar Elaine e Peter e levou o Keith até o campo onde o matou. Depois, o Tommy retornou ao trailer para assassinar o restante da família. Essas versões inconsistentes minaram seriamente a credibilidade da confissão. Embora o Tommy tenha acertado alguns detalhes do crime, muitos deles já haviam sido divulgados pela imprensa. Quando questionado sobre informações mantidas em sigilo,
ele frequentemente errava primeiro e só acertava a resposta após novas tentativas, o que levantou a suspeita de simples palpites. Em pelo menos um caso, a sua descrição do local onde o Keith foi baleado contradizia diretamente as evidências forenses. Ele foi preso quanto tempo depois dos assassinatos? Ele foi preso em dezembro de 99, então 12 anos depois dos assassinatos. Assim, sinceramente, para uma pessoa perturbada, eu consigo entender se foi ela que fez, foi ele que fez, né? O Tommy, né? Tommy Lynn Sells. Eu consigo entender ele misturar tudo na cabeça dele e não lembrar direito. E aí cobrar um rigor da memória das coisas tintim por tintim pra uma pessoa que aparentemente matou uma galera é meio exagero pra mim. Mas ao mesmo tempo, a primeira versão parecia só que ele queria queimar o filme da família. Sim, sabe? Era muito nada a ver, sabe? Sim, ele contou na maldade pra sujar o nome da família e tal. Com certeza. E eu até acho bem plausível essa terceira versão aí que ele contou. Mais direta. E eu acho também que depois que o Tommy surgiu no caso, a polícia só... Você tá confessando, foi você? Então ótimo, a gente não precisa fazer mais nada. Ela parou também. Muitos anos depois que as dúvidas meio que persistiram, sabe? Que foram pensar que... Caraca, acho que talvez não tenha sido ele. Entendeu? Que ficou aquela pontinha de dúvida. E aí que eles voltaram a meio que, talvez, assim, né? Prestar atenção nesse caso e ver as tal. inconsistências. Mas nessa época, eles... Nossa, recebemos um presente, essa confissão. Então, vamos botar esse caso aqui na prateleira, porque ele está resolvido. E esse cara já estava condenado à morte. Familiares, amigos e investigadores também rejeitaram pontos centrais do relato do Tommy. Todos consideravam altamente improvável que o Keith convidasse um estranho para jantar em casa, especialmente num período de medo crescente na região. Um amigo do Keith, o Kevin Harris, resumiu: se ele não deixou uma menina entrar para usar o telefone, ele não deixaria um homem adulto entrar também. E que faz todo sentido. Acho que nem nessa segunda versão, se ele falasse que estava lá para ver o trailer, o Keith não teria deixado ele entrar. Não teria nem aberto a porta para ele, sabe? Da mesma forma, a alegação de uma investida sexual foi considerada inverossímil e nunca encontrou respaldo na investigação da vida pessoal do Keith. Inicialmente, a Joanne, a mãe do Keith, acreditou na confissão e chegou a desejar conversar com o Tommy para obter respostas. Com o passar dos anos, no entanto, as contradições se acumularam e as certezas começaram a ruir. Às vésperas da execução do Tommy, em 2014, a Joanne expressava dúvidas profundas. As coisas que ele disse não batem com o que eu sei sobre o Keith, afirmou a Joanne. As autoridades do Texas confirmaram que o Tommy foi responsável por 22 assassinatos, embora ele tenha confessado mais de 70. Muitos investigadores passaram a acreditar que ele inflava o número de vítimas, possivelmente tentando imitar outros falsos confessos famosos, como Henry Lee Lucas, na esperança de atrasar ou evitar a execução, né? Enquanto ele estivesse confessando ou dando indícios sobre outros crimes que ainda não tinham sido solucionados, iam manter ele vivo para ele poder dar detalhes, entendeu? O assassinato da família Dardin nunca esteve entre os crimes que puderam ser comprovadamente atribuídos a ele. O Tommy foi executado por injeção letal em 2014, sem jamais ter sido acusado formalmente pelos assassinatos em Ina. Com a sua morte, a principal e mais controversa confissão ligada ao caso desapareceu, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Embora o Tommy seja frequentemente apontado como o principal suspeito, eu tenho sérias dúvidas sobre o envolvimento dele nesse crime. Ele deu diversas versões contraditórias e afirmou ter sido convidado pelos Dardin para um encontro sexual, algo que não condiz nem um pouco com o perfil do Keith e da Elaine.
Além disso, o Keith era conhecido por ser extremamente cauteloso e preocupado com a segurança da família. Inclusive, os Dardin planejavam se mudar justamente devido ao aumento da criminalidade na região, o que torna muito improvável que eles recebessem um estranho em casa. Embora existam algumas evidências circunstanciais, como o histórico violento do Tommy e o fato dele ter assassinado crianças, os elementos que enfraquecem a sua ligação com o crime são bem mais numerosos. Não houve arrombamento, nada de valor foi levado, e a cena do crime aparentava ter sido cuidadosamente limpa, algo incompatível com um padrão impulsivo e desorganizado do Tommy. Além disso, o seu nível intelectual e o seu histórico indicam que ele dificilmente teria conseguido eliminar todos os vestígios da cena do crime, pelo menos sozinho. E ele nunca teve nenhum cúmplice conhecido. O detalhe de uma louça com estampa de melancia, citado pelo Tommy nas confissões e tratado como informação não pública, também é questionável, já que esse tipo de decoração, essas louças com estampas de fruta e tal, eram muito comuns nos anos 80 e isso também foi mencionado muitos anos após os assassinatos. Soma-se a isso o fato do Tommy ter estado preso no mesmo condado pouco depois do crime, o que abre a possibilidade de que ele tenha ouvido detalhes do caso de terceiros, de colegas de prisão, entendeu? Em síntese, o Tommy Lynn Sells parece um suspeito conveniente, cuja confissão mais atrapalhou do que ajudou. O caso permanece sem solução e o envolvimento do Tommy continua altamente questionável. Eu diria até que o Angel poderia ser o suspeito melhor do que o Tommy nesse caso, mas o Angel nunca confessou. O Tommy confessou e se meteu nessa investigação, entendeu? Tommy Incels. E o Angel também já foi executado desde então a gente não tem como saber, né? Tem como, sei lá, conversar com ele. Olá, ouvintes queridos. Tô aqui vindo só para chamar a atenção de que a Marcela estava resfriada enquanto gravava esse episódio. Dá para perceber que a voz dela tá diferente, mesmo assim ela gravou tossindo e acordou sem voz no dia seguinte para entregar tudo isso aqui para vocês. Eu também fiquei resfriado, peguei o mesmo resfriado, mas ninguém se importa. Então, se você quiser contribuir para os gastos com remédios, soro fisiológico, lencinho, vitamina C, considere se tornar um apoiador desse podcast agora. E lembre-se que se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Algumas informações importantes vieram à tona com o tempo. Investigadores do Illinois acreditam que a Elaine e não o Keith era o alvo principal. A capitã Diana Sievers, da Polícia Estadual de Illinois, que estuda o caso desde 87 e que é treinada como analista comportamental pelo FBI, sustenta que o Keith, o Peter e a recém-nascida foram mortos por estarem no caminho. A Diana defende que havia mais de um agressor e que o foco do crime estava na Elaine. Segundo a Diana, a morte do Keith teve como objetivo apenas eliminá-lo, enquanto o tempo, a violência e a atenção do crime estavam direcionados à Elaine. Outro fator que também veio à tona recentemente, é que absolutamente nenhuma evidência física foi deixada para trás. O assassino conseguiu limpar a cena do crime, eliminando impressões digitais e outros vestígios forenses. Também há mais de um suspeito considerado plausível pelas autoridades, o que enfraquece ainda mais a confissão do Tommy Lynn Sells, já que, ao que se sabe, ele sempre agiu sozinho. O pênis decepado do Keith nunca foi localizado. Tem alguns lugares aí que dão a informação falsa de que o membro do Keith foi encontrado na boca dele, lá onde o corpo estava descartado, Mas isso não é verdade. A polícia esclareceu que nunca foi encontrado. Provavelmente levaram como troféu ou só descartaram em outro lugar.
A polícia acredita que o autor ou autores do crime provavelmente residia em Ina ou nas proximidades no final de 87. Um detalhe relativamente recente acrescentou uma nova camada de complexidade ao caso. Em 2015, a polícia foi chamada a uma residência em Mount Carmel, Illinois, onde encontrou uma inscrição considerada perturbadora sob um papel de parede antigo relacionado aos assassinatos da família Dardin. A polícia estadual removeu aquela parte do concreto da parede e o material permanece sob custódia oficial. O conteúdo da mensagem, o que estava escrito naquele pedaço de parede, nunca foi divulgado. E Mount Carmel tem um significado especial. Era a cidade natal do Keith e o local para onde ele planejava se mudar com a família. De acordo com informações divulgadas pela polícia, acredita-se que a inscrição não tenha sido feita pelo assassino, mas por um antigo morador da casa, possivelmente alguém com conhecimento do crime. E supõe-se também que o imóvel tenha pertencido, em algum momento, a um parente ou conhecido dos Dardin. Segundo as autoridades, essa pista não levou a avanços concretos. Peraí, acharam uma parede na casa... Uma pessoa foi fazer obra na casa em Mount Carmel. Que não é a cidade do trailer, é a cidade natal... Não, a cidade do trailer é Ina. Mount Carmel é a cidade onde os pais do Keith moravam, onde o Keith nasceu e cresceu, e para onde ele ia voltar, depois que vendesse o trailer e conseguisse arrumar outra casa. Entendeu? Uma pessoa, residente de Mount Carmel, foi fazer uma obra em casa. Tirou o papel de parede. Na hora de remover o papel de parede, tinha algo escrito na parede sobre esse crime, sobre o assassinato dos Dardin. É sobre esse crime. É sobre esse crime. A polícia foi chamada, foi até lá, simplesmente arrancaram aquele pedaço de parede e levaram embora com eles. E o que está escrito ninguém sabe. Os donos da casa leram, eles provavelmente devem saber. Mas a gente não sabe. A gente sabe que tem a ver com esse crime. A gente sabe que provavelmente foi escrito por alguém que tem conhecimentos do crime, mais conhecimentos, né? Talvez algum detalhe que a gente não saiba. E, em algum momento, ao longo desses anos, um parente ou conhecido dos Dardin viveu naquela casa. Entendeu? Só isso que a gente sabe. E a gente também sabe que essa pista nunca levou a avanços concretos. Outro ponto relevante envolve a balística. Sabe-se que os investigadores possuem dados balísticos relacionados ao caso que foram inseridos no sistema, embora não tenham sido reanalisados desde 2011. Casos como o assassinato na loja de iogurte em Austin, que eu falei na nossa retrospectiva, demonstram como a reanálise de evidências balísticas com softwares atualizados pode gerar conexões inesperadas, e foi o que aconteceu naquele caso. Considerando a brutalidade do crime, é razoável supor que a mesma arma que matou o Keith possa ter sido usada em outros assassinatos e em outros crimes na região. Ou até em outros estados, vai saber. Entendeu? O importante é você reanalisar aquela bala, aqueles dados daquela bala e tal, e ver se batem com algum outro crime, com a arma usada em alguma outra ocasião em outro lugar. Esse foi um dos casos mais interessantes da retrospectiva, exatamente por isso. A forma como o crime da loja de iogurte foi desvendado não teve a ver com DNA, com genealogia forense, não, foi por causa de uma bala, entendeu? Apesar da escassez de provas físicas, algumas pistas persistem. Moradores relataram ter visto, no dia dos assassinatos, um homem branco de estatura média, cerca de 1,70 de altura, com barba e vestindo uniforme militar ou camiseta camuflada circulando pela cidade. Isso nunca foi confirmado pela polícia, né? Se essa é realmente uma descrição de alguma pessoa de interesse e tal. Mas foi uma informação revelada no America's Most Wanted,
Por isso eu creio que ela seja verdadeira, porque eles são bastante cuidadosos na hora de contar os casos e tal. Nos últimos anos, os avanços na tecnologia de DNA e na ciência forense forneceram às autoridades novas ferramentas para analisar provas antigas. Detetives voltaram às evidências na esperança de identificar pistas que possam ter passado despercebidas na época. O gabinete do xerife do condado de Jefferson mantém mais de 20 pastas volumosas relacionadas a esse caso, contendo relatórios, fotografias e materiais de investigação. As amostras de DNA das vítimas permanecem preservadas, embora nenhum perfil genético de suspeito tenha sido identificado até hoje. Os arquivos também foram compartilhados com a unidade de casos arquivados do FBI, que ofereceu apoio técnico e conhecimento especializado. Esse avanço da tecnologia de DNA talvez represente a maior esperança de resolução. Técnicas inexistentes em 87 agora permitem extrair e analisar quantidades mínimas de material genético, potencialmente revelando contribuintes desconhecidos presentes na cena do crime. Ao mesmo tempo, o passar dos anos impõe alguns desafios. Algumas evidências podem ter se degradado a ponto de se tornarem inviáveis para análise. Ainda assim, todas as provas recolhidas em 87 continuam armazenadas. As amostras de DNA das vítimas estão preservadas e catalogadas, e cerca de 150 itens da cena do crime permanecem registrados e disponíveis para novos exames. É impossível ignorar o que aconteceu naquele trailer. O assassino passou um tempo considerável no local. Ele espancou 3 pessoas até a morte num ataque prolongado, moveu os corpos, os envolveu em lençóis e encenou a cena do crime. Em um evento dessa magnitude, é razoável supor que algum material biológico tenha sido deixado para trás. Células de pele, cabelo, suor, sangue. Algo em algum lugar naqueles 150 itens deve existir. A genealogia forense já solucionou casos que pareciam insolúveis. Ao comparar perfis genéticos com bancos de dados genealógicos, investigadores conseguem identificar parentes distantes, construir árvores familiares e chegar a suspeitos muitos anos depois. O caso Dardeen parece particularmente adequado para esse tipo de investigação. O maior desafio é isolar um perfil genético do agressor a partir das evidências disponíveis. Uma vez obtido um DNA confiável, ele pode ser submetido à análise e potencialmente levar a algum nome. A ciência necessária para solucionar o caso existe. As provas também. O que falta é a decisão de olhar novamente, de reconhecer que após quase 4 décadas, a família Dardeen merece respostas. Alguém precisa ser responsabilizado pelo que aconteceu naquela noite de novembro de 87. Sem uma solução definitiva para o caso, inúmeras teorias surgiram ao longo dos anos. Eu não tenho teorias, muito detalhadas ou específicas sobre o que pode ter acontecido, então eu vou falar de uma forma mais geral, sabe? Uma das hipóteses mais recorrentes é a de que a família tenha sido um alvo específico, possivelmente em razão de algo que o Keith viu ou soube, o que poderia explicar o seu desejo repentino de deixar a região e toda aquela paranoia que ele estava. Ele começou a ficar muito paranoico e nada até agora explicou isso. O abandono deliberado do carro ensanguentado em frente à delegacia é frequentemente interpretado como um ato provocativo, sugerindo desafio e desprezo pelas autoridades. A extrema violência do crime, a separação do Keith do restante da família, a mutilação sexual e a encenação dos corpos apontam para um agressor movido menos por uma motivação prática ou pessoal direta e mais por impulsos sádicos e simbólicos. Ainda que o assassino pudesse ter algum conhecimento superficial da família,
é improvável que fizesse parte do círculo íntimo deles. O conjunto das ações indica premeditação, desejo de controle e a intenção clara de transmitir uma mensagem. A natureza sexual da violência e a intensidade do ataque levantam a possibilidade de um crime motivado por obsessão, ressentimento ou fixação psicológica. O tempo prolongado passado na cena, a ausência de sinais de arrombamento e o grau de intimidade implícito sugerem um agressor que se sentia confortável no ambiente. Embora não existam evidências de relacionamentos extraconjugais, o contexto dos anos 80, marcado pela ausência de registros digitais e por forte repressão social, permite considerar a existência de vínculos secretos, interesses não correspondidos ou até perseguição silenciosa. Entre as hipóteses discutidas estão as de um ex-amante ciumento, um admirador rejeitado ou um perseguidor obcecado, possivelmente do sexo masculino. Outra teoria aponta para um andarilho ou alguém de passagem pela região, hipótese reforçada pela localização do trailer, visível da Interestadual 57 e próximo a trilhos de trem. Essa possibilidade dialoga com a confissão do Tommy Lynn Sells, embora as suas versões apresentem inúmeras contradições. Ainda assim, em uma comunidade pequena, a presença de um completo estranho tenderia a chamar a atenção. E detalhes como o descarte dos corpos e o abandono do carro indicam que o agressor possuía ao menos algum conhecimento da área. O crime, no entanto, não se alinha a motivações convencionais, como vingança ou ganho material. A brutalidade extrema, a mutilação sexual direcionada exclusivamente ao Keith e a encenação dos corpos se aproximam mais de padrões observados em assassinos em série, nos quais a violência e a gratificação psicológica ou sexual são o objetivo central. A ausência de sinais de arrombamento também não exclui a possibilidade de um agressor desconhecido. Cenários como uma emboscada do lado de fora da residência, coerção sob ameaça ou uma abordagem aparentemente inofensiva à porta poderiam explicar como o assassino teve acesso ao trailer. A separação do Keith da sua família, a existência de múltiplas cenas de crime e o intervalo aproximado entre as mortes levantam a possibilidade de mais de um agressor, dificultando muito a leitura do crime como um evento único e linear. A encenação dos corpos é especialmente intrigante, porque contrasta gestos aparentemente cuidadosos com uma violência extrema, criando uma contradição difícil de interpretar. Esse caso é todo cheio de contradições, né? Tanto que nem o FBI conseguiu traçar um perfil do assassino. É como se fossem dois crimes diferentes, cometidos por dois assassinos diferentes. O do Keith e o da família dele, entendeu? O uso do taco de beisebol da própria casa sugere improviso ou uma escalada de violência não totalmente planejada, já que um crime premeditado tenderia a envolver uma arma trazida pelo agressor. A alternância entre métodos, arma de fogo em alguns momentos e violência física em outros, pode indicar múltiplos perpetradores, mas também é compatível com a hipótese de um único agressor desorganizado e psicótico que perdeu o controle da situação e passou a agir por impulso. A retirada do Keith da cena principal representa um risco adicional significativo, o que aponta para um propósito específico naquele segundo local. O abandono do carro em frente à delegacia reforça a ideia de uma ação deliberada e provocativa, não de um erro. Persistem, porém, lacunas importantes: a ausência de impressões digitais, dúvidas sobre a situação da casa no momento do crime e a logística do ataque. Não está claro, por exemplo, como o agressor chegou ao local, se houve apoio de um cúmplice ou como ele conseguiu deixar a região após abandonar o veículo da família.
A cronologia exata dos assassinatos segue incerta, assim como o momento em que o Keith foi abordado. Sem sinais de arrombamento e sem evidências conclusivas, a hipótese de que a família conhecia o agressor permanece possível, mas até hoje puramente especulativa. Os familiares sobreviventes do Keith e da Elaine jamais desistiram de buscar respostas. Ao longo das décadas, eles pressionaram por novas investigações, sustentando a esperança de que os avanços na tecnologia forense pudessem um dia trazer justiça à família. Ainda assim, com o passar do tempo, as possibilidades de uma resolução concreta se tornam cada vez mais escassas. Durante a investigação, detetives entrevistaram quase 1.000 pessoas e descartaram dezenas de possíveis motivações. Nada, porém, parece se encaixar. É quase o crime perfeito. Se conseguirmos resolver esse caso, será como capturar um raio numa garrafa, afirmou o detetive Camp, capitão do departamento do xerife do condado de Jefferson, em Illinois. Décadas depois, os acontecimentos daquela noite de novembro continuam gravados na memória dos moradores de Ina. Estranhos ainda despertam desconfiança. E para Joanne, que perdeu o filho, a nora e 2 netos, a vida se transformou numa busca incessante por respostas para um mistério que intrigou desde as autoridades locais até o FBI. Durante mais de uma década, ela ligou para o gabinete do xerife quase semanalmente, tentando falar com os detetives e se recusando a permitir que o caso fosse esquecido. Aos 84 anos, a Joanne segue como a defensora mais incansável desse caso. Há mais de 3 décadas, ela cobra respostas de investigadores, procura a imprensa e fala com qualquer pessoa disposta a ouvir, determinada a manter o assassinato de seu filho, nora e netos vivo na consciência pública. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Tereza Amorim. Nossa, ela não fazia porque vai ficar muito rouca. Eu tô rouco, inclusive. Verdade. Muito obrigada pela sua colaboração, Tereza. Muito obrigada por você ter escolhido apoiar o Detetive do Sofá. É graças a pessoas maravilhosas como você que eu posso fazer esse trabalho tão legal que é investigar os casos e trazer aqui com detalhes para vocês. Certo, Alexandre? Certo, Marcela. Se você também quiser se tornar um apoiador, um verdadeiro mecenas das artes do podcast, faça como a Tereza Amorim. Acesse o Apoia-se ou o Orelo e vem aqui apoiar a gente, que eu vou ficar muito feliz. Muito feliz mesmo. Quem matou a família Dardin? Foi um único assassino ou mais de uma pessoa estava envolvida? Com a tecnologia atual, será que esse crime vai ser resolvido? O que você achou desse caso, Alexandre? Eu achei que é isso aí. A gente nunca mais vai saber mais nada. Isso é óbvio. Mas, como eu falei antes da gente começar a gravar, era realmente aquela introdução do Resident Evil. Uhum. Esse caso contém cenas de violência e gore. E o aviso no início eu achei bem necessário. Sim. E eu não sabia nem o que tinha acontecido com o pai. Só sabia o que tinha acontecido com a mãe e com o feto, o bebê, né? E com o pequeno Peter. E que é chocante, né? Eu não gosto... Normalmente eu não gosto de só botar na conta de algum serial killer, não. Mas esse caso, eu realmente acho que não tem outra explicação. É muito aleatório, sabe? Também, né? Foi uma violência, assim, a troco de nada. Não, completamente aleatório. E eu não vejo motivo pra isso. O pai ficar mega paranoico nos momentos anteriores, não tem nada que você aponte e fala, ó, foi isso, sabe? Não tem sinais ali, Não tem sinais, a gente sabe isso, que o pai começou a ficar paranoico, talvez até demais, e talvez ele soubesse de alguma coisa, tivesse devendo alguém, tivesse com medo de alguém específico. E ele foi separado da família, ele morreu de um jeito diferente, mas
não tem nada que não indique que foi alguém passando na rua, sabe? Sim. É tudo muito estranho. Vem você também me contar qual a sua teoria sobre esse caso e o que você achou desse episódio. É só você acessar as nossas redes sociais, @detetive do sofá, e deixar lá o seu comentário. Ou então aqui no Spotify, ou onde você estiver escutando esse episódio, no YouTube também. É sempre bom ouvir o que você tem a dizer e a sua teoria preferida, ok? Ok. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.